Estamos de volta com mais um Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. E hoje já estou aqui com meu amigo Edival e o convidado já está esperando. Um tema que realmente é muito importante para toda a população: hipertensão e diabetes causando doença no olho, doença ocular. Já já estamos de volta com esse tema sensacional. Olá, estamos de volta com Casa Científica. Doutor Edival, boa noite, uma satisfação mais uma vez estar contigo. E hoje temos um convidado especial, né, doutor Edival? Isso aí. Agradeço mais uma vez, Rodrigo, a oportunidade de estar aqui participando do Casa Científica, nosso podcast. E hoje estamos aqui com Breno Leão. Breno Leão, que é um colega oftalmologista com residência médica, professor universitário, com grande experiência na área, e vai falar conosco sobre um tema bastante importante, que é o efeito da hipertensão, da diabetes, esses efeitos, esses fatores de risco muito comuns sobre a retina. Doutor Breno, inicialmente, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Doença hipertensiva e diabetes são muito frequentes na comunidade em geral, não só no Brasil, mas no mundo. Essas doenças realmente afetam a visão? Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo, boa noite, Edival. A satisfação estar aqui. A gente tem essa discussão científica hoje. Sim, infelizmente, o diabetes e a hipertensão afetam o olho no geral, mais especificamente a retina. Existe a retinopatia diabética e a retinopatia hipertensiva. Lógico que muito mais grave e muito preocupante a retinopatia diabética do que a retinopatia hipertensiva, mas ambos causam graves problemas de saúde, principalmente acometimento visual, às vezes irreversível, né? Leva à cegueira. Breno, passa pra gente assim, rapidamente, porque boa parte daqueles que nos assistem não são da área de saúde, mas o que é retinopatia? Explica assim rapidamente o que é essa doença que é cometido tanto pela hipertensão como pela diabetes. Isso é a mesma coisa, inclusive, é diferente? Explica um pouquinho. Na verdade, qualquer doença que afeta a retina, genericamente a gente chama de retinopatia. Então, Sim. a hipertensão, ela afeta a retina, ela começa a aumentar a tortuosidade dos vasos da retina. Então, assim, é um sinal que quando a gente olha o fundo do olho, muitas vezes os cardiologistas encaminham o paciente para a gente fazer fundo de olho justamente para a gente conseguir ver como é que estão os vasos da retina, que a retina são os únicos vasos que a gente consegue ver em vivo no ser humano, né? Então, assim, a gente consegue ver como é que está a saúde dos vasos, da microcirculação, através da retina. Já na retinopatia diabética, também há uma alteração da vascularização da retina, mas o diabetes ele é mais grave. Ele perde, né, a permeabilidade vascular da retina, perde, então começa a ter extravasamento de plasma para dentro da retina, que é chamada exudação. Na hipertensiva também tem, que é o exudato algodonoso. E na retinopatia diabética são glicoproteínas, né, que faz o exudato duro. Às vezes a gente vê esse nome. Essa parte branca do olho, a parte preta, onde é que fica isso aí? A retina, vulgarmente, é o fundo do olho. Porque às vezes os colegas médicos pedem para a gente fazer o exame de fundo do olho, justamente a retina é o fundo do olho. A parte branca é a esclera, a parte colorida é chamada íris, que o pessoal, vamos fazer a cor dos seus olhos, depende muito da pigmentação da íris. E como se fosse o vidro do relógio, que é o que fecha o Uma olho. coisa nova aqui, né? Então quer dizer que a cor do olho chama-se íris, é? O colorido do olho chama íris. E como se fosse o vidro do relógio, que é o que fecha o olho, é chamado córnea. Sim. E o fundo do olho, a retina, a gente não consegue ver olho nu. Então, assim, a olho nu a gente consegue ver esclera, córnea, íris, e quando tem catarata a gente consegue ver o cristalino também, olho nu. Agora, Breno, quando você fala que tanto a hipertensão como a diabetes pode afetar o olho, isso é uma coisa para preocupar todo mundo que tem hipertensão e diabetes? Eu faço essa pergunta porque estou com o doutor Edival, que é cardiologista aqui. Ele sabe que a incidência da hipertensão na população em geral, em especial na população acima de 40 anos, é muito grande. A prevalência é muito alta. Então, todos os pacientes hipertensos, todos os pacientes diabéticos, eles precisam se preocupar, eles precisam ir ao oftalmologista para ver se tem algum problema ocular, porque você falou que em último estágio pode levar até a cegueira, e é algo que realmente impactaria muito a qualidade de vida das pessoas. Então, quem tem diabetes hoje, quem tem hipertensão hoje,
deve buscar imediatamente uma avaliação oftalmológica? Como é que funciona isso? Na verdade, às vezes, nós oftalmologistas que damos diagnóstico de hipertensão e diabetes paciente, né? Também o estágio já avançado na retinopatia hipertensiva ou diabética, quando a gente bate o olho, a gente vai, você é diabético? Não, então pode ir no seu médico que você é diabético. Então, assim, de via geral, de regra geral, o ideal é que todo paciente hipertenso e diabético realmente faça um exame de fundoscopia. Porque às vezes a gente acha que oftalmologista é simplesmente trocar óculos, mas a gente consegue fazer outras avaliações, inclusive sistêmicas, não só focado no olho, a gente consegue analisar a hipertensão e diabetes pelo fundo do olho. Então, é importante que o hipertenso ele faça para ver como é que está justamente a tortuosidade vascular, que isso é um indicativo, inclusive, da adesão, ou da boa adesão ou da má adesão ao tratamento. Então, se o paciente mantém níveis pressóricos elevados, ele vai ter alterações na microcirculação da retina. Já em relação ao diabetes, já é preconizado já pela Sociedade de Oftalmologia e de Endocrinologia que o diabético, no diagnóstico, ele tem que fazer um exame de fundoscopia. E ele tem que fazer acompanhamento anual da fundoscopia, ou mapeamento de retina, depende do lugar, chamado tanto de fundoscopia quanto mapeamento de retina. E com 5 anos, ele é obrigado a fazer, teoricamente, né, ele é obrigado a fazer um exame chamado angiofluoresceinografia, que é um exame de contraste justamente da circulação da retina. Então, injeta o contraste, faz fotos especiais dessa retina para acompanhar como é que está a permeabilidade vascular. Se mantém ainda a boa permeabilidade vascular ou se já começa a ter extravasamento de contraste pela microcirculação da retina. Então, é sim ideal que seja feito esse acompanhamento anual, tanto hipertenso quanto diabético, não só para trocar óculos. Que tem gente que vai, vim aqui trocar óculos, mas você tem algum problema? Eu tenho pressão, então vamos mapear sua retina. Breno, eu sou cardiologista, né? Então a gente aprende muito cedo, até na faculdade, que a doença circulatória, que é um grande medo de todo mundo, circulatória das macroartérias, né? Das grandes artérias, infarto agudo do miocárdio, AVC, a nossa preocupação, morte súbita, essa é uma grande preocupação. Mas a gente aprende que a doença da microcirculação, por exemplo, da retina, ela antecede as doenças da macrocirculação, podendo inclusive ser um indicativo de que essa doença pode progredir, né? Então, é algo extremamente importante para a gente analisar precocemente a chance do indivíduo desenvolver doença das grandes artérias, né? Você falou da diabetes, né? Que o diabético precisa fazer. Fez o diagnóstico, ele deve fazer logo uma fundoscopia ou um mapeamento de retina. Não sei se isso é diferença de técnica ou é só de nomenclatura. E o hipertenso, quando é que deve ser submetido? Qualquer hipertenso, em qualquer momento? O hipertenso mais severo deve ir antes? Passa um pouquinho sobre como a gente manejar o paciente hipertenso, Breno. É, bem posicionado. Na verdade, o que que acontece? Você falou do infarto do miocárdio, o olho também infarta. Existe o olho tanto infarta quanto também tem trombose. Só que os nomes científicos para infarto e trombose do olho, quando é infarto, é oclusão da artéria central da retina, ou oclusão do ramo da artéria central da retina, que vai resultar em uma isquemia. Toda isquemia é um infarto, toda isquemia arterial é um infarto. E a oclusão venosa, que é uma trombose, no caso do olho é chamada oclusão da veia central da retina ou de algum ramo da veia central da retina. Então, o paciente hipertenso é ideal que ele faça realmente um acompanhamento anual para ver como está essa microcirculação. Porque é lógico, o vaso mais calibroso, por exemplo, uma aorta, uma carótida, para uma femoral, para ter sinais, repercussão pela hipertensão, vai demorar muito mais. Pela própria anatomia e histologia da artéria. A artéria grande, ela tem túnica vascular, tem túnica muscular. Então, assim, e já a microcirculação não. Então, as arteríolas sofrem mais precocemente e elas dão sinais também mais precocemente de sofrimento. Tal qual que acontece também no rim, né? Então, às vezes, você tem um paciente que é hipertenso, tem uma lesão renal aguda grave e a macrocirculação dele ainda não deu nenhum sinal. O olho também é importante nesse caso, que são a microcirculação mais importante, é rim e olho. É que a gente faça esse acompanhamento anual, independente de qual seja o nível de hipertensão, grau 1, 2, 3, hipertensão severa. E Breno, você falou assim que pode gerar até cegueira. É comum você pegar paciente cego, ou seja,
com ausência de visão ou redução da visão por conta da diabetes? É algo que só acontece se o paciente é diabético por longa data, com tratamento irregular? Fala para mim em relação a isso, e se existe tratamento, né? Se o paciente diabético tiver uma lesão ocular, ele está fadado à cegueira, existe algum tratamento que possa ser feito? Como é que é isso relacionado à diabetes? O que que acontece? O diabetes, ele hoje já se sabe, um estudo até recente do Einstein, se não me engano foi no ano passado, do Albert Einstein São Paulo, que a retinopatia diabética começa com a neuropatia diabética na retina. Então, a glicolização dos neurônios na retina começa antes, inclusive, de haver lesão microvascular propriamente dita. Então, o que que acontece? Quando há lesão microvascular, há uma perda da barreira da microcirculação. Então, começa a extravasar plasma para dentro da retina, não dentro do olho. Ela fica entremeada nas camadas da retina. Então, isso é o que chama o edema macular diabético. O edema macular diabético, ele não leva a cegueira propriamente dito no primeiro momento, mas a pessoa começa a ter alterações visuais, ter perda da qualidade visual. A pessoa começa a ter um nome técnico, isso é metamorfopsia. Então você enxerga até o nome casa ali, mas você já começa a ver uma sombra, você já começa a ver distorção, já começa a linha reta já não é mais reta, começa a ficar sinuosa. Isso é um primeiro sinal. A partir do estágio que começa, que a gente chama de isquemia retiniana, né, que pode acontecer na retinopatia diabética grave não proliferativa ou na proliferativa, você já começa a ter perda de tecido retiniano. Então você começa a ter pontos de enegrecidos na visão, né, que é conhecido cientificamente como escotoma. Mais para frente, você começa a ter proliferação fibrovascular, porque como há uma isquemia muito grave na retina, o olho, na tentativa de repor essa isquemia, começa a criar novas arteríolas. Só que são arteríolas, são vasos disformes, são vasos anômalos. Então, esses vasos, eles sangram muito fácil. E além de sangrar, ele fibrosa também. Então, faz a proliferação fibrovascular na retina. E isso aí descola a retina. E o descolamento de retina é o que leva à cegueira. Ou, às vezes, o que acontece? Há uma oclusão. Diabetes e hipertensão são fatores pró-isquêmicos, há uma oclusão tanto arterial quanto também venosa da retina que também leva à cegueira, mas é mais esse essa linha histórica, como eu falei, né, que começa Mas com depende do tempo. Enquanto mais tempo você é diabético, quanto mais tempo você é hipertenso, mais risco você tem de ter quanto isso. mais tempo de diabetes tem um risco e principalmente o pior controle glicêmico, aqueles pacientes que vêm com glicemia de 400, 600 batendo alto o tempo todo. São pacientes que precocemente, mesmo em um tempo menor, de 3, 4 anos, têm uma evolução desfavorável muito rápida. Agora, só te interrompendo e te trazendo uma notícia boa. Não é que o paciente que tem retinopatia diabética ele está fadado à cegueira. Existem tratamentos, óbvio, que o dano que o diabetes causa, a gente não consegue recuperar 100%, que o que sofre é neurônio. Neurônio é a célula mais sensível, né? A célula mais especializada que a gente tem no nosso corpo. Então o neurônio não regenera, mas a gente melhora a qualidade visual dessa pessoa, a gente consegue controlar a progressão da doença. Existe o tratamento que é chamado laser, que é a fotocoagulação a laser. Hoje já é acessível, antes não era tão acessível, mas hoje é Para diabetes e acessível hipertensão, Breno? mais para o Mais diabetes. para diabetes. Hoje já é acessível o tratamento que é chamado terapia antiangiogênica, que é a injeção que a gente faz dentro do olho. Tanto antigamente era só particular, hoje em dia é particular, saúde suplementar e o SUS promove esse tratamento também à população geral. E em último caso, há também a cirurgia. Existem aparelhos modernos que fazem essa cirurgia muito segura, que a gente tem que cortar essa tração que existe na retina, então tem que ter um aparelho que faça acima de 7.000 cortes, existem aparelhos que têm até 10.000 cortes por segundo, por minuto. E trata, mas óbvio que o que a lesão neuronal já aconteceu, a gente não consegue recuperar, mas a gente consegue devolver qualidade visual a essa pessoa. Muito bem, então a gente está vendo aqui, e pode ser uma novidade para boa parte das pessoas que de repente nos ouvem,
né, que nos assistem, que a hipertensão e diabetes, além daquilo que a gente está acostumado a frequentemente falar, também pode afetar a retina, pode gerar alterações graves, comprometendo inclusive a visão. Você já chamou a atenção aqui agora dizendo que uma forma de prevenção é o controle da diabetes, melhorar o seu controle glicêmico, fazer seu acompanhamento, ver se a sua glicemia está controlada, se sua pressão está controlada, que são coisas muito simples da gente conseguir, mas que se eventualmente essa doença alcançar o indivíduo, que existe um leque grande aí, pelo que eu estou entendendo, de formas de tratar. Imagino que naturalmente isso dependa da gravidade, das características assim, individuais, para saber qual é a forma melhor de tratamento. Depois, se você pudesse rapidamente falar como é que você seleciona um em relação ao outro, até para a gente poder ter uma noção geral. E perguntar também o seguinte: além de retina, Breno, hipertensão e diabetes pode causar outras lesões oftalmológicas, oculares, para além da retina? Sim, vamos por partes então, né? Vamos graduar aí sua pergunta. O que que acontece? A hipertensão, por exemplo, ela pode levar a lesões arteriais, por exemplo, fazer uma isquemia da artéria oftálmica e fazer uma neuropatia óptica isquêmica. E a hipertensão é um fator de risco também para oclusões arteriais, né? Então, existe também a oclusão do nervo óptico, mesmo propriamente dito, pela oclusão da artéria oftálmica, que é um ramo direto, inclusive, da carótida, às vezes o paciente tem uma oclusão da artéria oftálmica, logo depois evolui para um AVC também. Então, o olho, às vezes, é um sinal, é uma janela da alma, Sim, né? sim. Como diz aí, até um livro, um filme, na verdade, A Janela da Alma. Então, no caso da retinopatia hipertensiva, ela é graduada de 1 a 4. Então, quando a gente só tem alterações do estreitamento arteriolar. A artéria tem que começar, para suportar a pressão que ela está exposta, ela começa a desenvolver uma túnica muscular, uma arteríola, que normalmente não tem a túnica muscular tão desenvolvida. Já no Uhum. segundo estágio, você começa a ter o estreitamento arteriolar, os cruzamentos arteriovenosos patológicos, onde a veia e a artéria se cruzam, começa a ter pontos de redução do fluxo, tanto da artéria quanto da veia, que é chamado cruzamento arteriovenoso patológico. Mais para frente, você começa a ter os exudatos algodonosos, que é extravamento de plasma para dentro do vítreo. E por último, você tem o papiledema, que é o edema do nervo óptico. A artéria e a veia passam a interferir no nervo óptico, na fisiologia do nervo óptico. Então, esses pacientes normalmente é controle mesmo hipertensivo, é controle da hipertensão. Já no caso da retinopatia diabética, o paciente que ele é considerado retinopatia diabética leve a moderada é controle glicêmico rigoroso mesmo. Tem gente que fala assim, eu sou diabético, meu açúcar tá bom, porque eu sou diabético, tá em 150. Não. Por qualquer compêndio de medicina, acima de 100 é problema, abaixo de 100 é o fisiológico. Seja você diabético, você tem que usar medicação para trazer sua glicemia para baixo de 100, seja você não diabético, sua glicemia tem que estar abaixo de 100. Acima disso é doença. Então é controle glicêmico realmente rigoroso. Posteriormente, o que que acontece? A moderada a grave, a gente já começa a acompanhar. A gente tem que fazer esse exame que eu falei, né, que é a angiofluorescenografia. A gente tem que fazer fotocoagulação, já tem indicação de fotocoagulação, quando começa a ter sinais de isquemia periférica. E quando o paciente começa a evoluir para o edema macular diabético, antigamente se fazia somente a fotocoagulação da retina. Que era chamado o laser focal, que a gente não pode queimar a região central da retina, que é a mácula, porque você perde visão nesses lugares. Então a gente fazia somente lugares onde tinha extravasamento, onde tinha microaneurismas. Então hoje em dia já tem a injeção, que é chamado terapia antiangiogênica, a gente já faz a injeção. Mesmo em qualquer estágio que tenha doença macular, que é a edema macular, a gente já pode fazer a injeção. E quando evolui para os estágios mais graves, doença proliferativa, proliferação fibrovascular, aí realmente é fazer. A gente tenta combinar tudo, mas o ideal é que realmente seja feita a cirurgia precocemente. Então, às vezes a gente faz o laser,
Logo depois do laser a gente faz a injeção e depois da injeção a gente já faz a cirurgia. Só que hoje a cirurgia a gente já consegue fazer a cirurgia e o laser dentro da cirurgia. E pós a cirurgia a gente consegue fazer a injeção também. Então, assim, não tem como graduar, mas assim, a gente tenta otimizar esse paciente, mas sempre assim. Laser, injeção, estágios finais, cirurgia. Interessante que cada especialista que a gente traz aqui, doutor Edival, a gente volta a bater na tecla da importância da atenção primária e do médico clínico. Por isso que a gente tem a grande felicidade de ter uma residência de clínica médica, do qual temos doutor Edival como coordenador da residência e doutor Gilson Feitosa Filho como supervisor do programa de residência, dando uma formação integral e uma formação qualificada para os residentes que lá escolheram fazer a sua formação médica especializada. Porque tanto na retinopatia hipertensiva, se foi isso que eu entendi, Breno, quanto na doença da retina, retinopatia diabética, o controle pressórico e o controle glicêmico são as mais eficazes, eficientes, a formas de abordar as doenças. E isso, obviamente, está lá com o médico clínico, está lá na atenção primária. E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa terapia antiangiogênica, que realmente era pouco disponível, até para pacientes que tinham convênio, e hoje a gente tem disponível lá na estrutura do Hospital Dom Pedro de Alcântara, na Santa Casa de Feira de Santana, onde vários pacientes deixam de evoluir para uma cegueira pelo tratamento adequado. Eu queria que você falasse um pouquinho com relação a isso. Como é que é essa injeção? É uma injeção que dá dentro do olho, é isso mesmo? Assim, você falou uma terapia antiangiogênica, você pega uma injeção, coloca dentro do olho e aí aquilo ali faz com que a visão volte ao normal. Fala um pouquinho disso aí. Como é que está estruturado o serviço na Santa Casa com relação a esse tipo de tratamento dos pacientes diabéticos? Na Santa Casa a gente tem o convênio do SUS, tanto municipal quanto estadual, que ambos fornecem esse tratamento. Então, o paciente, se ele vier encaminhado tanto pelo SUS municipal ou regional, que o SUS hoje em dia em Feira de Santana é regionalizado, quanto vier pela CESAB, a gente recebe paciente da Bahia toda. Então, ele passa por uma avaliação oftalmológica inicial. A gente, mesmo ele já vindo com o exame que é chamado tomografia de coerência óptica, que é o que nos mostra as camadas exatamente da retina como estão, a gente refaz uma nova lá, refaz uma nova OCT para confirmar. E tendo o edema macular, esse paciente é um paciente elegível para se fazer essa injeção. A injeção, ela, como todos os estudos mostram, ela não devolve 100% a visão. O que ela devolve, que é como a gente chama, é chamado linhas de visão. Quando a gente faz o exame oftalmológico normal, dependendo de alguns lugares, você vê, você chega a ter uma tabela com uma letra grande e essa letra vai diminuir de tamanho gradualmente, certo? Então, às vezes o paciente está enxergando lá em cima na letra grandona. Ele não consegue ter a visão de enxergar a letra pequena. Então a gente consegue trazer ele da letra grande lá de cima para ele ganhar linhas de visão, que são essas linhas de visões, até trazer para linhas de visões próximo do normal. E dentro da linha de visão, a gente consegue ganhar, que é chamado ganhos caracteres. Então, assim, você consegue ver uma linha de um caractere intermediário, poucas letras. A gente consegue que ele ganhe mais letras dentro dessa linha de visão também. Então, e também ele controla a progressão da doença, principalmente para a retinopatia diabética proliferativa. Ele controla a proliferação fibrovascular da retina também. Ele é um antiangiogênico, essa medicação. Então, esse tratamento ele é aplicado, a depender da medicação, entre 0,05 a 0,2 ml da medicação dentro do olho. Realmente é feita uma injeção dentro do olho mesmo. A gente pega uma seringa fina, a agulha fina também, uma agulha pequena, e a gente vai, tem um compasso cirúrgico. Tudo em oftalmologia é medida em milímetros. O olho todo é milimetrado. Nada no olho a gente mede em centímetros. Então, a gente mede, se o paciente já operou de catarata, a gente mede 3,5 milímetros a partir de uma região chamada limbo, que é a transição da córnea para a esclera. A partir de 3,5 milímetros a partir do limbo, a gente injeta mesmo, vai lá dentro do olho, penetra com a agulha até dentro da câmara vítrea desse paciente e injeta a medicação. E o paciente que não operou de catarata, a gente mede 4 milímetros depois do limbo e a gente também penetra com a agulha até dentro da câmara vítrea e faz a aplicação. Muito bem, isso aí a gente fica até assim surpreso, né, com esse tipo de tratamento. Acho que todo mundo que está nos assistindo também. Mas eu acho que o que eu aprendi, Rodrigo, é o seguinte, olha,
Eu vejo que a retinopatia, ele marca um indivíduo com alto risco para eventos gerais do seu organismo. Então, é importante que se faça, que o médico de atenção primária, como você bem chamou a atenção, tem um paciente hipertenso, um paciente diabético, se preocupe em se fazer esse tipo de avaliação, porque marca um paciente de maior risco de doenças gerais. Mas não só isso, que esse achado, que é um marcador de risco, também pode ser um alvo importante, pode ser não, tem que ser um alvo importante de cuidado, porque pode evoluir com uma doença muito importante. Claro, existem tratamentos diversos, como você chamou a atenção, mas assim também como você disse que existem vários tratamentos, você disse, a gente não retorna aquilo que era anteriormente. Então, eu entendi que a melhor forma da gente evitar todo esse problema é controlar bem a pressão, é controlar bem a diabetes. Se porventura identificarmos, no primeiro momento, a doença, temos como encaminhar para um oftalmologista, mas acho que a mensagem para mim é assim, cuidar bem da hipertensão, cuidar bem da diabetes. E você que está me enxergando, você que está nos assistindo, se você tem hipertensão, se tem diabetes, cuide direitinho, proteja não só a sua circulação, proteja o seu fígado, proteja o seu rim, proteja também o seu olho, a sua visão, porque a visão é muito importante para todos nós, sobretudo para o idoso, que é que mais sofre com isso. Né? E doutor Edivaldo, pegando um gancho na sua fala, eu vou te dar uma notícia que não é muito boa. Nós estamos encaminhando para o final desse episódio. Como tudo que é bom, como eu sempre falo nos episódios, dura pouco. Gostaria de ouvir as considerações finais de Breno e me despedir aí de vocês. Certamente esse episódio foi extremamente importante e esclarecedor, Breno. Eu acredito que quem tem diabetes, quem tem pressão alta aí, a famosa hipertensão, certamente agora está pensando como é que está minha saúde ocular. Então, certamente esse episódio impacta positivamente na vida das pessoas e faz com que a gente fique satisfeito de estar fazendo uma educação popular, uma educação em saúde com qualidade, ou seja, levando a informação com segurança em tempos de informação aí, de muitas fake news. A gente está fazendo um trabalho aqui social de levar informação qualificada com pessoas realmente capacitadas para que a gente possa ajudar na vida das pessoas. Então, vou me despedindo aqui, me despeço de você e fica aí com você aí as considerações finais. Eu agradeço aqui o espaço, um espaço de interação e de ganho de conhecimento para todo mundo, seja para vocês como apresentadores, seja para quem está assistindo, os espectadores. Deixo uma mensagem final importante, que isso aí já é uma máxima há muito tempo, que prevenir é o melhor remédio, e realmente a prevenção primária, controlar a doença nos estágios iniciais, realmente ainda é o melhor fator de proteção para toda e qualquer doença, principalmente retinopatia diabética e retinopatia hipertensiva. Muito bem, acho que a gente teve uma sessão, um programa muito interessante. Parabenizar Breno, é uma honra tê-lo conosco na Santa Casa. Você que hoje coordena o nosso serviço de oftalmologia, um novo serviço, um serviço promissor que já tem feito muito pela nossa região. Agradecer mais uma vez, uma honra mais uma vez estar aqui com você, Rodrigo. Até a próxima, né? Então, estamos finalizando mais um Casa Científica. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. No Instagram e no YouTube, Santa Casa FSA. No Spotify, temos como Casa Científica. Aproveite para divulgar um novo projeto da Santa Casa, o nosso projeto do Domcast, apresentado pela jornalista Linéa Fernandes. Apresentaremos temas variados, com viés jornalístico, para que você possa conhecer de dentro, de perto a nossa Santa Casa. Na próxima quinta, Casa Científica. Um abraço e até lá.